Estamos de volta. Em que medida desmilitarizar contribuiria para a criação de uma polícia militar mais cidadã e um sistema de segurança mais justo e eficiente? Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. Dessa conversa participam Paulo Teixeira, deputado federal do PT de São Paulo, e Guaraci Mingardi, cientista social. Na atual conjuntura democrática no Brasil, há espaço para pensar e aprovar um modelo de força de segurança não militar? Estou perguntando isso pelo seguinte: a gente vive um momento, digamos, de fragilização da nossa jovem democracia. Nesse momento, né, você tem, inclusive, no braço armado dos governos, em alguns estados e na União, no braço armado das polícias, um instrumento, por exemplo, de repressão da expressão popular que se opõe às forças que estão no governo hoje, né? Há espaço para um debate sobre democratizar estruturas policiais, como desmilitarizar, ou a gente está aqui fazendo uma espécie de tentativa de recuperar um debate que nesse momento estaria soterrado? Guaraci. Bom, a questão da desmilitarização já foi mais forte. Há 20, 25, 30 anos atrás, isso era um tema de ponta. Depois a questão foi morrendo. Mas é interessante que essa questão não foi morrendo nos estratos superiores, nas ruas, na molecada, né? Isso existe ainda, eles pedem isso o tempo todo. O pessoal na periferia pede isso. O pessoal que eu falo são jovens da periferia, né? Mas eu não vejo, isso o Paulo pode falar melhor do que eu, mas eu não vejo no parlamento nenhuma vontade de discutir isso. Não vejo entre os políticos em geral. Os governadores, a maioria deles, inclusive alguns de esquerda que eu conheço, que são poucos, eles se apoiam muito na polícia militar, se apoiam muito, porque a principal ideia é a manutenção da ordem. Eles não estão discutindo a questão do crime, mas de manter a ordem. Então, muita gente apostando nessa postura policial, militar, para conter a ordem dentro do que eles entendem por ordem, ou seja, todo mundo quietinho e fazendo o que mandam. Então, eu não vejo condições nesse momento políticas para você levar isso adiante. Tem que começar, talvez um momento para você começar um movimento para discutir isso, repor isso na pauta, mas não é o momento que você consegue mudar, porque o parlamento do jeito que está não vota isso nem a pau. Paulo. Eu sou da seguinte opinião. Qual é o topo da pauta nacional? Se você fizer uma pesquisa em qualquer cidade no Brasil, principalmente cidade grande, a preocupação do cidadão hoje está voltada para segurança pública e para o desemprego. Então, esses são os dois temas principais do Brasil. Hoje, saúde, são os três temas principais do Brasil. Então, nós tínhamos que colocar a mão no tema da segurança com mais força. Eu acho que se você disser, não, vamos botar a mão no tema da segurança com mais força, no plano nacional, eu acho que essa agenda é uma agenda fundamental, né? Porque nós temos, assim, alta letalidade policial, nós temos alta perda de policiais que são mortos em serviço, nós temos, é um outro lado. Nós temos uma ação do crime, creio eu, que a partir das prisões, na sociedade, uma ação permanente do crime que o Estado não desarticula. E é incrível, porque você está falando isso sem querer te interromper, já te interrompendo, porque a gente viu nas eleições recentes, o que estiveram em curso no final de 2016, nas eleições recentes, a gente viu inclusive cidades onde o crime organizado tinha partido candidato e impedia, por exemplo, os outros candidatos a irem em certas regiões da cidade que estavam sob o controle deles. No Rio, a filha de um miliciano se posicionou a favor de um candidato. Aqui em São Paulo tem um cara que se elegeu prefeito na Grande São Paulo, do PCC. Assim, então, acho que o tema da segurança pública ele tem que ser revisitado, tem que sofrer um grande salto e um grande debate para melhorar a política de segurança pública. Neste debate, o tema da militarização tem que ser colocado no meu modo de ver. Não é só desmilitarização, são vários assuntos, entre eles esse assunto, né? Que não quer dizer
perda de disciplina. Não quer dizer perda de disciplina, mas um novo enfoque de segurança pública tem que ser colocado. Acho que esse é o desafio que nós temos. Eu parti daqui da conversa da ideia de que não há uma política nacional de segurança pública. Então nós teríamos que elaborá-la e implementá-la, né, e mobilizar a sociedade em torno dela. E, no meu modo de ver, requer uma reforma das instituições policiais, né? A instituição policial teria que ter uma outra organização, um outro enfoque para desarticular o crime, dar segurança ao cidadão, e, ao mesmo tempo, melhorar a sensação de segurança. Nós temos um desafio, por exemplo, nós temos no Brasil, o Guaraci pode atualizar esse dado, mas mais que 60 mil homicídios ano. Isso são muitas guerras no mundo que mataram tanta gente, para a gente matar durante um ano aqui no Brasil, né? Quer dizer, nós não podemos conviver com dados como esses, né? Nós temos que fazer um grande debate nacional sobre segurança pública e, no bojo desse debate, nós temos que pensar uma polícia mais protetora do cidadão e mais eficaz no combate à criminalidade. Dos 60 mil mortos por ano, grande parte deles está nas periferias do Estado. Nós tivemos aqui, há um tempo atrás, uma conversa que não era sobre a questão das polícias, mas uma conversa com dois juristas, Pedro Serrano e Valfrido Vardi, que diziam, entre outras coisas, que no Brasil sempre houve, mesmo no período democrático recente, sempre houve um estado de exceção por dentro da democracia, que estava nas periferias. É que isso a mídia dava pouco, a classe média, os formadores de opinião, a classe média e os ricos não discutem muito isso, mas que a polícia tem uma ação de exceção, de não respeitar direitos nas periferias das grandes cidades, sobretudo. Isso não pode não ser uma regra, mas que acontece com muita frequência. E que, recentemente, como o estado de exceção chega no campo institucional, né, no judiciário, nos abusos policiais, nas manifestações públicas, que também envolvem a classe média, etc. Então, aí há uma maior visibilidade, isso ganha destaque, muitas vezes, os excessos cometidos pelas polícias, pela polícia militar em especial. De todo modo, a questão os movimentos, o movimento negro, por exemplo, fala de um genocídio. Aliás, a ONU, se referindo à polícia militar no Brasil, sugerindo a sua desmilitarização, fala em genocídio no Brasil, certo? Por que a gente tem uma atitude, digamos, quase que higienista da polícia nas periferias? É diferente no centro e nos bairros ricos, mas no atual momento, quando você tem uma crise política, uma polarização política, um tensionamento político como que a gente está vivendo no Brasil, ela também serve como um braço da repressão aos movimentos que se opõem a quem está no poder atualmente. Bom, novamente voltando um pouquinho na história. Corre o boato, e vários amigos meus da universidade discutem isso, a questão da repressão no período militar e tudo mais, como a repressão tendo nascido ali. Bobagem. A repressão política é uma coisa, mas a repressão ao pobre, ou como dizem agora, o preto, pobre da periferia, ou seja, os 3 P's, isso sempre esteve lá. A polícia sempre tratou de forma diferente. Tá? Então, as nossas instituições não superaram a visão escravocrata. Não. É sempre ali que você tem maior liberdade de ação policial. Você, policial, tem maior liberdade de ação ali. Você faz coisas que não faria em outro lugar. Na década de 80, quando eu ainda estava na polícia, tinha uma questão que era a seguinte: você entrava, qualquer barraco, você derrubava a porta e entrava. Eu nunca vi ninguém fazer isso numa local de classe média alta. Certo? Mesmo naquele período. Agora, continua um pouco assim. Até alguns anos atrás, você via juiz aí dando ordem de busca genérica na favela. Na rua tal até a rua tal. Ou seja, o juiz assinava uma coisa para você revistar 30, 40 barracos. Sim, ele não vai fazer isso no jardim. Ordem de busca em Pinheiros ou no Jardins. Exatamente, lá, ele não vai fazer isso. Então, isso. nós estamos pensando numa sociedade que não...
na qual a polícia, na verdade, reflete o que essa sociedade, o que os estamentos altos dessa sociedade pensam. Porque o juiz não vem lá da favela, o juiz vem da classe média para cima. Então ele tem esse pensamento da classe média para cima. E é diferente, sempre foi. Eu já aprendi gente em favela, muito tempo atrás, fiz pesquisa, quando eu comecei a carreira de pesquisador em favela, aos montes, e dei aula de alfabetização em favela. E sempre foi diferente. Vou te dar um exemplo. Pegando o ônibus, indo para a periferia, para dar aula, o ônibus era parado, eu nunca fui revistado. Eu sou branco, certo? Tenho olhos azuis. Eu não estava na classe que seria revistado. Nem Essa na que é a etnia, questão. nem na classe. Não, mas nem a na minha etnia definia a classe. É. Essa que é a questão. Naquele local, naquele momento. Não é sempre assim, viu? A questão não é puramente de racismo ou não. A questão tem a ver com o local onde você mora, a classe. Como tem muito policial que identifica quem é criminoso ou não pelo jeito que usa o boné. Como carrega a mochila, como anda. Isso acontece em várias. Você conversa com o policial, ele vai te dizer, não, esse é assim, assim. Entendeu? Ele identifica por um estereótipo. Não necessariamente pela cor. Mas a cor faz parte disso também. Então, e muitas vezes por preconceitos nascidos ali mesmo, porque muitos policiais vêm dessas regiões da cidade. Mas veja, não é que esse preconceito ele pegou dentro da polícia. A polícia não inculcou isso nele. Ele já veio com aquilo, isso aí reflete... A polícia só intensifica. Né? Exatamente, a polícia é o braço que faz isso. Então a gente precisa mudar essa questão. A gente precisa pensar que quando a polícia vai investigar um furto num barraco, ela tem que ter o mesmo empenho que quando ela investiga um furto numa residência classe A, certo? Que a polícia, quando para um sujeito na periferia, tem que usar o mesmo procedimento do que no asfalto, como dizem no Rio, mas não nos bairros de classe média, classe alta. Classe alta. Tem que ser assim, e as regras dizem que é assim. As polícias militares têm regras para essas coisas, que muitas vezes são seguidas, mas quando você vai para a periferia, há um certo relaxamento. Você pode mais. Você tem mais poder. Ou seja, a divisão de classes e a luta de classes se expressa também na polícia. Né? Ela não cria isso, mas ela se expressa. É um instrumento para isso, sempre foi, né? Paulo, aliás, eu queria te ouvir nisso, porque você fez referência a isso, inclusive, aquele grande ato do Fora Temer no ano passado, com quase 100 mil pessoas, ou com 100 mil pessoas que desceram da Avenida Paulista até o Largo da Batata, e que ali, por conta de uma aglomeração na porta do metrô, a polícia militar tomou aquilo como pretexto, começou a atirar nas pessoas, bomba de gás, bala de borracha e tal. E eu, inclusive, estava no Largo da Batata e, de repente, e você também estava, né, sabe, no final Choveu. do Lidberg Faria, Roberto Amaral, né? E a gente olhava para trás, sem do nada, começou a chover bombas, a polícia indiscriminadamente lançando bombas contra a população, idosos, crianças, cadeirantes, e a população em geral ali já quando estava na dispersão do ato, parando nos bares, tomando água, tomando uma cerveja, conversando com os amigos e tal, e a polícia resolveu cometer uma barbaridade ali. O que mostra que esse é só um exemplo de um conjunto de ações policiais que respondem a um governo que tem se notabilizado por ações de exceção, de arbítrio, né? E usam a polícia para isso. Quer dizer, não é a polícia que é responsável exclusiva por isso, ela está amando de uma certa condição e de uma certa hegemonia que está se montando no Brasil, uma hegemonia conservadora, anticonstitucional, né? Daí a gente falar em estado de exceção, em arbítrio e tal. As polícias militares, porque também são reflexo, como disse o Guaraci, né, um reflexo conservador da sociedade, movimentos conservadores tendem a ter uma aderência forte da corporação. Como ler isso? Como enfrentar esse tipo de questão? Eu acho que com o afastamento da Dilma Rousseff do jeito que foi, sem nenhum crime de responsabilidade, essas forças mais, digamos assim, autoritárias, a violência institucional, ela recrudesceu, né? Eu acho esse período pós-afastamento da presidente Dilma foi um período que tanto o governo do Estado de São Paulo quanto o governo Temer operaram as forças policiais
para constranger as pessoas, para desestimulá-las a ir às ruas. Né? Teve um efeito contrário, né? Porque a cada repressão os atos aumentaram. A cada repressão os atos aumentaram. E eles chegaram ao desplante não só desse uso abusivo, repressivo da Polícia Militar, mas chegaram ao desplante de infiltrar um capitão do Exército em São Paulo para forjar um flagrante, e isso nós precisamos esclarecer ainda. Nós temos convocação no Congresso Nacional para que eles esclareçam essa infiltração ilegal, porque no âmbito da segurança pública prenderam um grupo de adolescentes com vinagre, de adolescentes etc. com dispositivos que eram protetivos e não dispositivos e também protetivos contra a ação da PM. Contra a ação da PM. Bomba de gás protetivos das pessoas, era para prestar socorros, etc. Então, no meu ponto de vista, é um retrocesso imenso, né, que se dá na ação da polícia, é um retrocesso imenso que se dá na infiltração de gente das Forças Armadas, é um retrocesso imenso no uso da força. O uso da força tem que ter uma disciplina do uso da força. Você não pode operar uma polícia para atuar em manifestação de maneira tão desastrada, que já são 2 pessoas que perderam a visão. Aquele fotógrafo, né, o Sérgio. Sim, e uma garota. E agora uma garota uma que é aqui da UFBC, que perdeu a visão. Né? Então você não pode ter uma ação brutal como essa de uma força policial. Há um retrocesso em curso. Nós devíamos estar trabalhando um aperfeiçoamento, um avanço, maior controle, maior treinamento, maior, digamos, exigência do uso correto da força. Né? De diálogo com a sociedade. O diálogo com a sociedade. O que nós estamos vivendo é um retrocesso que agora o Michel Temer começa a discutir o recrudescimento penal, né, pela mão dele, em discutir a manutenção de muitas pessoas dentro das prisões que não deveriam estar dentro das prisões, na contramão do que o mundo faz, e eles estão, através dessas 10 medidas, o Ministério Público também querendo recrudescer o direito penal. Né? Então, o que nós devemos estar discutindo, na minha opinião agora, é uma meta nacional de diminuição de homicídios, o Plano Nacional de Diminuição de Homicídios. Nós devíamos estar discutindo uma menor letalidade das polícias, uma menor vitimação das polícias, que são vítimas também, um estatuto correto do uso da força, não é? A melhoria da qualidade da investigação criminal, não é? A articulação maior entre a segurança pública e os órgãos de justiça, entre os diversos níveis de União, Estados e municípios. Então, nós estamos vivendo tempos ruins, né, e retrocessos. Né? Por exemplo, eu acho que houve um avanço nas UPPs no Rio de Janeiro. Né? Eu acho que está havendo agora um desmonte. Um enorme retrocesso. Um desmonte daquelas políticas. Já nos últimos anos. Nos últimos anos, né? Portanto, na minha opinião, o Alexandre de Moraes, ele é uma espécie de um falcão. Falcão é aquele pessoal mais do uso da força, das Forças Armadas Americanas, no uso do tipo de intervenção que tiveram fora dos Estados Unidos. Ele é um falcão. Ele e esse general Etchegoin, Sérgio Etchegoin, né, que é um cara de infiltração em movimento social. Quer dizer, eu acho que o Brasil precisa, no processo democrático, retomar o rumo democrático e ampliar a democracia no uso da força no Brasil. Nós não conseguimos. A redemocratização no Brasil não teve um correspondente nas polícias. E na segurança pública. Nosso tempo acabou, eu quero agradecer muito Paulo Teixeira, deputado Paulo Teixeira, Guaraci, Mingardi, pelo importante debate. Agradecer também a você que nos acompanhou até aqui. Para encerrar, um poema
que chama Na Noite Calunga, do bairro Cabula, de Ricardo Aleixo, que fala sobre o impacto do massacre por policiais militares de 12 jovens negros da periferia de Salvador, na Bahia, na noite do dia 6 de fevereiro de 2015. Morri quantas vezes na noite mais longa, na noite imóvel, a mais longa e espessa, morri quantas vezes na noite calunga. A noite não passa e eu dentro dela morrendo de novo, sem nome e de novo morrendo a cada outro rombo aberto na musculatura do que um dia eu fui. Morri quantas vezes na noite mais rubra, na noite calunga tão espessa e longa, morri quantas vezes na noite terrível, a noite mais morte, e eu dentro dela morrendo de novo, sem voz, e outra vez morria a cada outra bala alojada no fundo mais fundo do que eu ainda sou. A cada silêncio de pedra e de cal que despeja o branco de sua indiferença por cima da sombra do que eu já não sou, nem serei nunca mais. Morri quantas vezes na noite calunga, na noite trevosa, noite que não finda, a noite oceano pleno, vão de sangue. Morri quantas vezes na noite terrível, na noite calunga do bairro Cabula. Morri tantas vezes, mas nunca me matam de uma vez por todas. Meu sangue é semente que o vento enraiza no ventre da terra e eu nasço de novo, e meu nome é aquele que não morre sem fazer da noite não mais a silente, parceira da morte, mas a mãe que pare filhos cor da noite e zela por eles. Tal qual uma pantera que mostra na chispa do olhar e no gume das presas o quanto será capaz de fazer se a mão da maldade ao menos pensar em perturbar o sono da sua ninhada. Morri tantas vezes, mas sempre renasço, ainda mais forte, corajoso e belo. Só o que sei é ser. Sou muitos, me espalho pelo mundo afora e pelo tempo adentro de mim. E sou tantos que um dia eu faço a vida viver. Um forte abraço.